No ano de 1347, no auge do século XIV, o mundo como o conheciam estava prestes a se dissolver. Navios fantasmagóricos deslizavam para os portos da Europa, marcando o início da Grande Peste de 1347. De Gênova a Veneza, eles traziam mais do que especiarias do Oriente. Traziam um sopro maligno, ou Yersinia pestis, um miasma que se agarrava ao ar. A noite estava chegando. Uma noite que duraria 5 anos. As crônicas da época sussurram sobre o medo. Não era morte no campo de batalha, honrada e esperada. Era uma sombra que entrava pelas frestas das portas. Era invisível, imprevisível. Ninguém sabia de onde vinha, mas todos sabiam o seu nome. A grande pestilência. As pessoas olhavam para o céu em busca de um sinal, um cometa, um alinhamento de planetas. Qualquer coisa para explicar o inexplicável, mas o céu permanecia em silêncio e a praga se espalhava de porto em porto, de cidade em cidade, como uma mancha de tinta em um pergaminho sagrado. Logo, o terror deixou de ser um rumor distante e tornou-se um hóspede em cada casa. Giovanni Boccaccio, que viu o horror com os próprios olhos em Florença, escreveu: o pai abandonava o filho, o irmão fugia do irmão, a esposa se afastava do marido. Imagine o silêncio de uma casa onde ontem havia risos. Imagine uma mãe fechando a porta do quarto de seu filho febril, não por falta de amor, mas por um instinto de sobrevivência que corroía a própria alma. Laços que pareciam inquebráveis se desfaziam em pó. A solidão tornou-se a companhia mais temida, pois morrer sozinho era o destino final. O medo não era apenas da morte, mas de ser esquecido, de apodrecer sem um último adeus, sem uma prece. Então, os sinais apareciam no corpo. Primeiro, a febre, os calafrios, a fraqueza avassaladora. Depois, os bubões, inchaços negros e dolorosos, do tamanho de um ovo, que surgiam nas virilhas, no pescoço, nas axilas. Eram a marca da besta, o selo da morte. Manchas escuras, as pústulas negras, cobriam a pele, dando à doença seu nome mais temido, a peste negra. Médicos, impotentes, cobriam-se com máscaras bizarras em forma de bico de pássaro, recheadas com ervas, na vã esperança de filtrar o ar envenenado. Mas suas poções e sangrias eram inúteis. A morte era súbita, muitas vezes ocorrendo em um único dia. Um homem podia ir para a cama saudável e nunca mais acordar. A desesperança era total. O conhecimento de séculos se revelou uma piada diante da magnitude da natureza. As cidades, antes centros vibrantes de comércio e cultura, transformaram-se em tumbas a céu aberto. O som dos sinos das igrejas, que antes marcavam as horas, agora tocava incessantemente, anunciando mais uma morte, até que por fim silenciaram. Não havia mais quem os tocasse, nem quem se importasse. As ruas ficaram vazias, exceto pelos carroceiros que gritavam: tragam seus mortos. Valas comuns eram cavadas às pressas, onde corpos eram empilhados como lasanha camada sobre camada. A ordem social ruiu. Ouro não comprava mais pão, pois não havia padeiros. Leis não significavam nada, pois não havia guardas. Diante da certeza da morte, a humanidade se dividiu. Alguns se entregaram ao hedonismo mais desenfreado, comendo, bebendo e festejando, pois o amanhã era uma miragem. Outros saquearam casas abandonadas, convencidos de que a propriedade não tinha mais dono. O mundo virou de cabeça para baixo. Desesperado por uma resposta,
O homem medieval olhou para Deus, mas sentiu apenas abandono. Onde estava a salvação prometida? Por que ele permitia tal sofrimento? A fé, pilar daquela sociedade, começou a rachar. Em busca de redenção ou de um culpado, a loucura coletiva tomou forma. Procissões de flagelantes percorriam a Europa, homens e mulheres se chicoteando em praças públicas, acreditando que seu sangue aplacaria a ira divina. E como sempre acontece nas horas mais escuras, a busca por um bode expiatório começou. Rumores se espalharam de que as comunidades judaicas haviam envenenado os poços. Acusados de um crime impossível, milhares foram perseguidos e massacrados. Uma tragédia dentro da tragédia. O medo, a ignorância e o ódio formaram uma aliança profana. Mas a noite, por mais longa que seja, sempre termina. Após 5 anos de escuridão, a praga começou a recuar, deixando para trás um continente em ruínas. Cerca de metade da população da Europa havia desaparecido. O silêncio nos campos era ensurdecedor. Vilarejos inteiros foram riscados do mapa, mas nesse vazio, algo novo e inesperado começou a brotar. Com tantos mortos, a mão de obra tornou-se escassa e pela primeira vez valiosa. Os camponeses e artesãos sobreviventes podiam exigir salários melhores, mais liberdade, mais propriedades. O sistema feudal que prendia o homem à terra por gerações começou a ruir. Aqueles que sobreviveram ao apocalipse não eram mais os mesmos. Eles viram o abismo e voltaram. Questionaram a igreja, o Estado, a própria estrutura do universo. Essa mudança sísmica na mente e na sociedade abriu caminho para uma nova era. A sombra da morte deu lugar à luz do renascimento. A humanidade forjada no fogo da maior catástrofe de sua história redescobriu a beleza, a ciência e o potencial do indivíduo. A peste negra foi um lembrete brutal da nossa fragilidade, mas a recuperação que se seguiu é o maior testamento da nossa resiliência. Naquele eco distante, aprendemos que mesmo após a noite mais longa, o sol sempre volta a nascer. Obrigado por viajar conosco por essa história sombria, mas fundamental. Se você aprecia conteúdo que explora as profundezas da experiência humana, considere se inscrever no nosso canal Voz Visual. Deixe o seu like. Até a próxima!